Olá, meus irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler um versículo, irmãos, do capítulo 1, o versículo 25, neste momento, para nós iniciarmos a nossa meditação nesta oportunidade. Capítulo 1 de Romanos, versículo 25, que diz assim a santa palavra do Senhor: Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Ó Senhor, nos perdoe os pecados em Cristo e nos abençoe neste momento, Senhor, para que nós possamos compreender o ensino da Tua Palavra. E essa palavra seja aplicada à nossa alma para a nossa edificação. Nós rogamos em nome de Jesus e abençoe, Senhor, esta série pela Tua misericórdia, pela Tua graça, em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos na série A Igreja e a Nação e hoje eu quero, em mais um estudo, se eu não me engano já é o 10º estudo que nós estamos fazendo, refletir, avançar um pouco mais com vocês neste assunto tão precioso, tratarmos realmente da igreja atuando, as igrejas locais, não é, atuando nas nações. Nós já falamos, irmãos, que esse estudo nós queremos dividir em pelo menos duas primeiras partes, não é? A primeira parte que vai tratar do que acontece, da realidade, do que acontece no mundo e da presença da igreja no mundo, de como as coisas realmente são, qual é a realidade realmente dessa relação do que acontece no mundo, o que acontece na igreja, dessa relação entre a igreja e o mundo. E depois, numa segunda parte, nós vamos tratar a respeito da prática da igreja neste mundo, como deve ser, com a graça de Deus, pedindo a graça de Deus, né? Atuando neste mundo conforme a palavra de Deus, sendo sal, sendo luz. Nós já falamos, meus irmãos, que do homem vem degradação, somente de Deus vem a salvação, vem a graça. Nós já falamos que existe a cidade dos homens, a cidade de Deus, e que o povo de Deus é um povo de outra cidade, realmente dessa cidade celestial, e que espera a vinda desse reino. Já falamos a respeito, irmãos, da opressão, né, do mais forte, e de como essas coisas realmente se processam, acontecem. E antes disso mesmo nós falamos também a respeito da tradição cultural perversa e da inovação cultural perversa que existe também na cidade dos homens, na medida que os homens eles vão formando tradições, consolidando tradições. Na verdade, essas tradições são marcadas pela perversidade, pelo pecado, e assim também as inovações, né? E que é o domínio do mais forte sobre o menor, a opressão e assim por diante, que existe em todas as culturas e que é tão normal acontecer. E no estudo último nós vimos, irmãos, a contaminação, como é que as coisas acontecem em termos de contaminação a partir realmente dos indivíduos. Na verdade, vai contaminando aí famílias, sociedades, culturas, nações e assim por diante, através realmente do pecado, da maldade no coração dos homens. Hoje eu quero avançar dentro desse aspecto, dentro desse assunto ainda, irmãos, da contaminação, que tem a ver realmente com a contaminação, falando daquilo que eu vou chamar, meus irmãos, da egolatria alucinadora, não é? Que é uma espécie realmente de idolatria, é a essência, podemos dizer assim, da idolatria que os homens caem, não é? Em que eles vão adorar a criatura em vez do Criador por uma questão realmente de, em princípio, eles quererem determinar todas as coisas, quererem fazer, cumprir a sua vontade, quererem que as coisas sejam como eles estão determinando e não como realmente é a verdade e é a vontade absoluta, soberana do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então é uma egolatria, ou seja, é o homem ele procurando determinar até a mesma realidade, quem é Deus, como é Deus, e que na verdade conforme a sua própria vontade, conforme o seu próprio querer. Então, na verdade, é uma egolatria, não é? E a partir daí, então, isso leva o homem a uma alucinação
de maneira que ele não consegue mais discernir a realidade, não consegue mais perceber os fatos em sua volta, a realidade em sua volta, e consequentemente também ele não funcionará mais direito, ele não exercerá mais a sua função para a qual ele foi criado por Deus, não é? Que é honrar a Deus, sempre lembrando das 2 tábuas da lei, honrar a Deus, amar a Deus e amar o próximo, viver para a glória de Deus e amar o próximo, servir ao próximo, e assim por diante. Bom, meus irmãos, aqui nós temos o texto do apóstolo Paulo, no capítulo 1, é um texto muito rico, que Paulo ele faz como que uma radiografia, não é, da situação do paganismo, da situação dos homens ímpios, pensando em tudo aquilo que aconteceu realmente na história da humanidade, em que podemos resumir nisso que Paulo fala no versículo 25, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Isso que os homens fizeram, assim que os homens agiram, isto é, eles passaram conforme a vontade deles, conforme o desígnio deles, foi uma determinação deles, eles rejeitaram a verdade de Deus, a revelação de Deus. Eles não quiseram dar atenção a Deus, isso foi alguma coisa que eles não foram forçados a fazer isso, eles não foram forçados pelo diabo, eles não foram forçados por alguma outra força externa, mas eles voluntariamente, eles de maneira voluntária, então, eles rejeitaram a revelação que Deus estava dando na criação. É o que Paulo tinha dito no capítulo, aqui mesmo nesse capítulo 1, no versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. E aí Paulo então explica isso, dá mais detalhes disso no versículo 25, onde ele diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura. Então, eles tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, e isso não foi porque eles foram forçados a isso, mas porque eles não quiseram, porque eles deliberadamente resolveram então rejeitar a revelação que Deus estava dando na criação. Então, meus irmãos, nós temos aqui a egolatria, é a religião do coração, é o homem, na verdade, se elevando, se pondo como um padrão de verdade, de determinação daquilo que é a verdade, daquilo que é a mentira, daquilo que é o certo, daquilo que é o errado, consequentemente, daquilo que é o bom, daquilo que é o mal, do que é belo, do que é feio, enfim, determinando a questão da ética, da verdade, da ética, da estética, enfim, de toda a realidade. E assim, meus irmãos, no final das contas, adorando ídolos, criando ídolos, produzindo ídolos, que são criaturas, né? Por isso que Paulo, ele resume e ele diz que honrando e servindo mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eles vão escolhendo entre as criaturas, eles vão escolhendo aquelas que eles vão adorar, que eles vão idolatrar, mas na verdade como uma expressão da sua própria vontade, da sua própria determinação, porque no final das contas eles estão ensimesmados, eles estão adorando a si mesmos, eles estão sendo aquilo, seguindo realmente o princípio da serpente em Gênesis capítulo 3, sereis como Deus, vocês vão determinar, vocês vão decidir as coisas. Então o problema da egolatria, o problema então do homem é ele próprio, é o seu próprio eu, é o seu próprio ser, o seu próprio coração, que é uma fábrica de ídolos, que rejeita a realidade vinda de Deus, que quer determinar a realidade, a verdade, e conforme então eu falei há pouquinho aos irmãos, a verdade, a realidade, a ética, a estética, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, e assim por diante. Mas nós temos aqui então que o apóstolo Paulo ele vai enfatizar isso e ele vai mostrar, meus irmãos, que é uma maldição para o homem e é uma manifestação da ira de Deus. E aqui está mais uma vez a ênfase na questão da egolatria,
que é uma maldição na vida do homem quando Deus não lhe dá graça, quando Deus o entrega ao seu ego, à sua vontade, ao seu coração. Então fica determinado que esta é a manifestação da ira divina, quando o homem então ele entrega o seu próprio coração. Porque Paulo, ele nos diz aqui, irmãos, no versículo 18, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Do céu se manifesta a ira de Deus, do céu se manifesta o juízo, a ira de Deus, a ira justa de Deus. Mas como se manifesta? Se manifesta, irmãos, em que Deus, como os homens rejeitam, exatamente porque eles estão ensimesmados, porque eles estão dominados por essa egolatria, eles estão servindo na verdade a si mesmos, eles rejeitam, eles se tornam o padrão então da verdade, da justiça e da estética, da ética, de tudo, enfim, da realidade, eles querem determinar tudo, eles rejeitam a revelação de Deus. Então, como manifestação da ira divina, como uma manifestação de um castigo divino mesmo, vindo sobre eles, como punição dos seus próprios pecados, Deus, ele lhes entrega a esse ego, Deus lhes entrega a esse coração, Deus lhes entrega então a essa vontade, a esse coração insubmisso, insubordinado, rebelde, que quer determinar tudo. E nós vimos, eu já falei várias vezes na congregação, em várias oportunidades, esses versículos que são seríssimos e que mostram realmente como é que essa ira de Deus se manifesta. Bom, no verso 24, o apóstolo Paulo diz: por isso também Deus entregou as concupiscências, observe, dos seus corações, a imundícia para desonrar os seus corpos entre si. No versículo 26 ele diz: por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural de mulher, se inflamarem em sua sensualidade. Então Deus os abandona as suas paixões. Paixões de quem? Paixões dos homens que se inflamam na sua sensualidade, das mulheres que se inflamam na sua sensualidade. Então, Deus os entrega às suas paixões, ao seu coração, ao seu ego, à sua vontade, ao seu querer. No versículo 28, mais uma vez, diz que como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Sentimento perverso de quem? Deles próprios. Então, Deus os entrega. Versículo 26, 24, aos seus corações, Deus entrega as suas paixões, Deus entrega ao seu sentimento reprovável, ao seu sentimento perverso. Então Deus os entrega ao seu ego. Isso quer dizer, meus irmãos, que é o ego do homem, que é o coração do homem, que é o coração insubordinado do homem, que rejeita a palavra de Deus, e segundo lugar, manifestação de ira quando Deus entrega o homem ao seu coração. Então, todo o problema do homem está em si mesmo, está no seu coração. Jesus vai dizer que é por isso que ele ouve Satanás, por isso que ele quer agradar Satanás. Jesus o chama, o homem natural, de filho do diabo, lá no Evangelho de João. Então, esse é o problema do homem e essa é a maldição do homem. Essa egolatria, esse desejo de ser Deus, na verdade, de determinar todas as coisas, quem é Deus, como tem que ser Deus, quem eu vou adorar, como eu vou viver, o que eu vou pensar, o que é o certo, o que é o errado, enfim, eu vou determinar tudo. A partir daí, meus irmãos, portanto, desde já do seu princípio e no momento então que se manifesta essa ira divina, em que Deus entrega os homens ao seu próprio coração, desde o início então, quando ele rejeita, e também na medida que Deus o entrega, isso vai piorar. O que já manifesta-se desde o início e o que vai piorando na medida que Deus entrega os homens aos seus próprios corações, ou seja, a essa egolatria, a alucinação. Os homens então, eles passam já, não é? Olha, eles veem a criação, eles olham a criação e eles então, o que tem na criação? A criação é linda, é maravilhosa, mas ela expressa, segundo o apóstolo Paulo, versículo 20, as coisas invisíveis de Deus, tanto a sua divindade, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que são criadas para que eles fiquem inexcusáveis, não é? Ora, meus irmãos, para dar uma ilustração, não é?
Vocês estão agora olhando para este vídeo, ouvindo a minha voz, não é? Mas vocês sabem que isso é uma gravação. Vocês sabem que, bom, eu não estou aí nesse momento com vocês e eu não estou falando pessoalmente com vocês, mas esse estudo já está gravado. Essa minha imagem, então, faz parte de uma gravação e, em realidade, né, eu não estou presente agora, neste momento, com você. Então, você sabe disso. É óbvio que quando você olha para essa câmera, aliás, para esse vídeo, para o seu computador, para o seu celular, onde você estiver assistindo, no seu televisor, onde você estiver assistindo esse estudo, quando você olha para este aparelho, você sabe que, na verdade, eu não estou aí com você, mas essa é a realidade óbvia, né? Então, aquilo que é óbvio, se você negar isso, se você, por exemplo, começar a entender que este vídeo, ele é como se eu estivesse aí com você, ou quando você vê uma foto, como se aquela foto realmente fosse a própria pessoa, né? Esse tipo de coisa, essas coisas que são óbvias, essas coisas que nós podemos fazer a separação. Bom, se nós rejeitarmos essa obviedade, né? Se nós rejeitarmos essa coisa tão ali óbvia diante de nós, isso seria o quê? Seria loucura, seria a alucinação, seria então, desde o início ali, desde o princípio, eu estou negando a realidade. Deus é Deus. Os homens olham para a criação e tão claramente isso se vê, tão obviamente isso se vê, mas eles rejeitam, eles não querem. Portanto, eles olham para a criação, eles olham para o sol, eles olham para a lua, eles olham para as estrelas, eles olham para as dádivas que o Senhor Deus tem dado e que, na verdade, glorificam o seu nome, honram o seu nome pelo seu poder, pela sua glória, e eles então rejeitam. Portanto, a partir dali, eles já olham para o mundo de forma alucinada. O que produziu isso? A egolatria. O que produziu isso? O próprio desejo deles de determinar a realidade. A partir dali, eles olham para o mundo e não veem ali as marcas de Deus. Não é que eles não veem, na verdade, mas eles não querem ver essas marcas. O coração deles rejeita, não se submete a essas marcas. A própria consciência deles, Paulo vai falar no 2º capítulo, que está lá dizendo e evidentemente expressando o que é justo, né? Mesmo manchada pelo pecado, mas eles rejeitam tudo isso, e eles então, a partir dali, eles olham para a criatura e eles então, em vez de adorarem o Criador, versículo 25, eles vão honrar e servir a criatura mais que o Criador. Isso é loucura, isso é alucinação. O que causou essa alucinação? O ego deles, a egolatria, o egocentrismo. Eles estão então ali de forma soberba, louca, enlouquecida, determinando o que é realmente a realidade, o que é realmente a verdade. A partir daí, meus irmãos, a partir daí, eles já estão em alucinação. Então, o egocentrismo, ou a egolatria, como vocês quiserem chamar, ele é a fonte de um olhar para o mundo, de uma cosmovisão, e isso que está em todas as culturas pagãs, em todas as culturas fora, sem a graça de Deus, eles vão olhar para a realidade e não vão reconhecê-la, não vão discerni-la, não vão percebê-la, mas eles vão alucinadamente criar um mundo paralelo, vamos dizer assim, uma realidade que na verdade não existe, que na verdade é a mente deles. E aí Paulo diz, irmãos, que Deus os entrega aos seus próprios corações, como nós lemos no verso 25, verso 24, 26 e 28, nós lemos, Deus entrega aos seus desejos, ao seu coração, às suas paixões, ao seu sentimento perverso. Quando Deus faz isso, evidentemente isso tende a piorar. Então, na medida que os homens vão se aprofundando e Deus nos livre, né, da nossa própria vontade, do nosso próprio coração, do nosso próprio querer, desde o momento que Deus então vai os entregando a esse coração, a alucinação vai aumentando. Nós podemos observar, meus irmãos,
que o versículo 26 diz: por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário da natureza, semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher, se inflamando em sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então eles passam a sair daquilo que é a realidade, que a Bíblia está falando, evidentemente, da homossexualidade. Eles passam a sair da relação natural homem e mulher e passam a inventar, observem bem, veja a alucinação, a criar uma relação que é contrária à realidade criada por Deus. Deus criou homem, Deus criou mulher. E aí então, o que Paulo usa aqui, que mostra realmente que é a decadência e é a profundidade, então, o aprofundamento, melhor dizendo, nesta queda, é a homossexualidade, em que agora os homens, eles vão criar para si um padrão de relação sexual que não é real, que não é de acordo com a realidade que Deus criou. Contrariando a realidade, contrariando o fato de que a homem e a mulher, eles vão começar a se relacionar como se fosse algo natural, algo normal, algo real, mas de fato é uma invenção do pecado deles. E a partir daí, meus irmãos, eles vão se aprofundando nessa alucinação e nessa loucura, porque o versículo 29 diz: estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem. Observe então que eles vão caindo em todos esses pecados. E o que são esses pecados, a não ser também alucinações, a não ser afronta à santidade, ao que é correto, ao que é bom, ao que é justo, dizendo não, eu não aceito a iniquidade, a fornicação, todas essas coisas, é quebra da lei de Deus. Deus, ele determina, ele diz o que é bom, o que é justo, mas os homens então, eles dizem não vamos aceitar isso, não vamos aceitar o que é bom, o que é justo, o que é correto, vamos ser fornicadores, vamos ser maliciosos, avarentos, maldosos, invejosos, homicidas, vamos ser aqueles que contendem, briguentos, vamos enganar, vamos murmurar, enfim, difamar, vamos fazer tudo isso. O que é isso a não ser dizer assim, Deus não é Deus, Ele não determina nada? Na verdade, irmãos, é alucinação. Mas veja, os homens vão caindo nisso, e Paulo diz ainda que eles, conhecendo o juízo de Deus, mas eles negam, não somente fazem, mas aprovam. Ou seja, tudo isso é alucinação, tudo isso é dizer assim, no final dos contos, qual é a essência da alucinação? Deus não é Deus. Se Deus não é Deus, o que Ele diz não importa. Eu sou Deus, sereis como Deus. É egolatria. E o que eu digo, o que eu determino, vai ser Deus. Então ele diz, a criatura é Deus, não Deus. Veja, egolatria criando o mundo, inventando o mundo. E eu então digo, as relações sexuais, como vão ser? Homossexuais, homens com homens, mulheres com mulheres. Eu determino. Como serão as relações entre as pessoas? Eu digo o que é certo, eu digo que a malícia é certa, que a avareza é certa, que a inveja é certo, que o homicídio é certo, que a contenda é certo. Eu estou criando um padrão ético, moral. Então, meus irmãos, eu, consequentemente, estou aprovando isso, os quais, não conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, que das coisas praticam, não somente fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Eu me agrado disso. Eu, então, crio um Deus, eu crio o que é certo, o que é errado, o que é justo, eu determino, e eu digo o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é belo. Eu crio a realidade, eu determino eu. Paulo diz que a ira de Deus se manifesta em entregar-me ao meu eu.
Entende? Eu determino, eu digo o que é certo. Irmãos amados, então eu vou viver numa alucinação. Primeiro, Deus não é Deus. Segundo, outra coisa é Deus. Deus não é Deus, outra coisa é Deus. Na verdade, em primeiro, né? Em segundo, eu direi o que é certo e o que é errado. Eu vou inventar. Eu vou inventar também o que é bom, o que é mal, o que é belo, o que é feio. Eu vou inventar tudo. Eu vou ter então um padrão da realidade em termos do que seja Deus, do que seja justo, do que seja bom, do que seja belo. A idolatria produz a alucinação. E assim os homens vivem. E assim se constroem sociedades, culturas, padrões sociais. Assim se estabelecem estados. Assim se governa. Assim se constroem, se constituem famílias. Assim se promovem relações entre os homens. E em essência, Deus não está sendo honrado e eu estou sendo servido. Entende? Por trás de tudo isso está isso. Eu não honro a Deus e eu quero ser honrado, eu quero ser servido até por Deus. Tem que criar um Deus, por isso que eu crio invento uma criatura, eu atribuo a divindade a uma criatura, porque eu estou colocando Deus de acordo com a minha vontade. Assim como a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu crio um Deus à minha imagem e à minha semelhança. Eu crio um Deus de acordo com a minha vontade, com o meu querer. Eu também vou querer ser servido. Você lembra de Adão? Quando Deus disse: o que foi que fizeste, Adão? Comeste do fruto? Onde estás, Adão? Comeste do fruto? E Adão disse: a mulher que me deste. Ele estava acusando Deus, a mulher que me deste, né? E ele estava também acusando a sua mulher. Ele quer sempre ser o bonzão, o certo. Ele quer sempre ser servido. Ele quer sempre ser elogiado. Ele quer sempre ser engrandecido. Ele nunca quer servir. E mesmo quando ele serve, mas é sempre com motivo egoísta. E é por isso que ele oprime. É por isso que o mais forte oprime o mais fraco. Essas coisas estão todas conectadas, meus irmãos. E aí vai tendo uma contaminação de todas essas coisas. E se não for a graça de Deus, comum e especial, não há salvação. Eu estou lhes apresentando, irmãos, a realidade do que são as nações. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que a igreja é sal e a luz, porque na igreja essas coisas são diferentes. Onde o Evangelho está, essas coisas passam a ser a realidade. A se conhecer a realidade de que Deus é Deus, de que eu vivo para a honra dEle, de que Ele determina o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é feio, o que é belo, o que é feio, e que eu vou viver amando a Ele e servindo o meu próximo, amando o meu próximo nele. Por isso que Paulo vai dizer, tudo nele, que a esposa deve servir ao marido por causa do Senhor, o marido servir a esposa por causa do Senhor, o pai aos filhos, os filhos aos pais, como nós temos falado tantas vezes lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 18, porque tudo é nele, tudo é para a honra dele, mas o mundo não conhece isso. Somente os cristãos realmente conhecem a realidade. Meus irmãos, que nós possamos compreender isso e saber que no final das contas, e eu concluo aqui, os homens todos estão enlouquecidos pela egolatria, pelo egocentrismo. E só o Evangelho, só Cristo pode lhe libertar disso. A minha pergunta é, você já foi liberto? Você ainda está nessa alucinação? Saia disso. Arrependa-se. Procure conhecer Cristo, procure conhecer a verdade do Evangelho e creia só em Jesus como seu Salvador e Senhor. Porque está vindo o juízo divino. E nesse juízo, a realidade confrontará os homens. Não importa em que eles neguem até agora a realidade, essa realidade vai confrontá-los. E eles precisam. Ou eles se arrependem agora e se dobram diante de Deus e são salvos e reconciliados com Deus e passam a viver na realidade. Ou essa realidade virá sobre eles de maneira terrível no dia do juízo.
Que Deus nos abençoe. Temos que pregar o Evangelho, temos que viver o Evangelho, temos que levar a realidade, a esperança, libertar os homens de si mesmos e levá-los então a servir a Cristo. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre da egolatria alucinadora. Vamos orar? Senhor, obrigado que podemos estudar um pouco da Tua Palavra e que o Senhor nos ensine, nos oriente, nos ilumine todos esses assuntos e nos guarde, Senhor, da egolatria e da alucinação que ela causa, e nos leve à verdade do Teu Evangelho, nos edifique e nos transforme e nos santifique pelo poder do Seu Espírito. Em nome de Jesus, para a Tua glória, para o nosso bem, para o bem da Tua igreja, para o bem da nossa nação por meio da igreja e das nações diversas. Em nome de Jesus, em Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Estejam em oração com suas famílias. Ainda não podemos nos reunir na semana, mas estou aqui deixando esse estudo, incentivando meus irmãos a fazer esses cultos domésticos, a estarem em oração com suas famílias, tá bem? Tenha uma boa noite, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos meus irmãos hoje e sempre. Tenha uma boa noite em Jesus. Até.